Hebreus capítulo 11, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Já começamos assim lendo o texto hoje? Sim, já começamos assim, mas seja bem-vindo, que bom que você parou por aqui. Chegue-se mais, vamos ter um tempo aqui com a palavra do Senhor. Deus amado, coisa boa é a tua palavra, não me canse de dizer isso. O Senhor é bom. E obrigado por esses exemplos poderosos e maravilhosos. Nos acrescenta a fé e nos ensina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Estamos Hebreus 11, 11. Então, Abraão e Sara, já em idade avançada, com esterilidade, receberam poder para gerar um filho. Porque acreditaram. Por quê? Acreditaram numa força interior, numa energia? Não. Acreditaram naquele que havia feito a promessa. E essa é a premissa de todo esse capítulo 11, até aqui que nós estamos lendo, desde o comecinho, no primeiro vídeo que a gente viu desse capítulo, essa ideia que a fé, ela é algo que não é um poder interior, ela é um depósito de confiança no outro, naquele que dá a palavra, que é Deus. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Sim, hoje nós não conseguimos identificar quantos são os descendentes de Abraão. Todos, e olha, um homem que era dado como fim de linha, né? Idoso, estéril, a esposa também. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Todos esses quem? Esses a respeito de quem nós lemos desde o início do capítulo 11, aqui brevemente lembrando alguns dos nomes, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Isso é interessante. Nós lemos na Bíblia que a nossa esperança não é para essa existência. Quem acha que é para essa está perdendo muita coisa. Essas pessoas viveram por fé e terminaram suas vidas sem receberem a promessa, o fruto, o resultado dessa promessa. Viram de longe e saudaram aquilo que viram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Já apresentei um pouquinho disso no outro vídeo, né? A ideia de que todos esses, e são exemplos para nós, olharam desta vida, por fé, para a futura vida com Deus, para a vida plena e realizada, e reconheceram, aqui é caminhada. Eu não pertenço a esse lugar. Esse aqui não é o meu lugar. Aqui eu estou de passagem, mas de passagem olhando para o meu lar. Que eles viram de longe e deram uma saudação. Lá é o destino. E viram como? Com fé. Não é um ver como abrir uma visão e a pessoa vê algo. Não, não. É esse ver da fé. É esse ver do acreditar na palavra de Deus. Grande exemplo. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Os que falam assim como? Os que falam essa linguagem de peregrinar, né? Estamos de passagem. Estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, né? Vamos pensar que Abraão não saiu de uma terra para outra. Né? Se ele estivesse pensando, falando em pátria terrena, e estivesse pensando na pátria anterior, ele fazia meia volta e voltava para lá. Mas não tinha neste mundo um lugar que Abraão pudesse dizer assim, é essa a pátria que eu busco. Nem mesmo a terra prometida. Ele buscava aquela cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, que nós lemos no verso 10 desse capítulo, no vídeo anterior. Em vez disso, em vez de ter um lugar para voltar, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Já pensou nisso, né? Que quando alguém fala, meu Deus, né? E quem diz que Deus aceita que você o chame de seu Deus? Quem diz que Deus aceita que eu o chame de meu Deus? A Bíblia diz que eu e você, nós somos, inclusive, adotados como filhos. Está lá em João capítulo 1. Tá? Então Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. A pátria celestial. Pela fé, olha que alguns casos aqui interessantes, tá? O autor aqui vai dar novamente essa recapitulada, apontando alguns eventos aqui e a ligação sempre com a fé.
Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Essa história aqui, você tem que ler aqui em Hebreus para entender essa história. Se você ler só no Gênesis, você pega só metade da história. Então, quando naquele episódio Deus chamou Abraão e falou, me oferece Isaque em sacrifício, Deus não estava fazendo aquilo para Deus saber o que Abraão faria. Deus já sabia. Abraão precisava ser transformado pelo fazer. Quando Deus nos põe à prova, Ele não está fazendo um teste para Ele saber o resultado, Ele já sabe. Eu e você é que precisamos passar pela prova para sermos transformados e moldados por meio dessa experiência. Então, aquele que havia recebido as promessas, que era Abraão, estava a ponto de sacrificar seu único filho, que era ali a promessa, né? Deus deu a promessa de descendência, está aqui o único descendente, mata. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Aí imagina Abraão, né? Aqui o autor de Hebreus é que vai explicar isso, né? Abraão estava lá, Deus falou que era para matar o menino, mas Deus falou que esse menino seria pai de nações. Mas como é que esse menino vai ser pai de nações se o menino vai morrer? Se é para matar o menino. Verso 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Está aqui a resposta. Abraão exerceu sua fé. Falou, vou entregar meu filho em sacrifício, mas Deus vai levantar esse menino de volta e vai me entregar ele de volta. Eu tenho que fazer porque Deus mandou, mas Deus já falou que o menino vai ser pai, então o menino vai voltar. Era essa a fé dele. E aí, de uma maneira figurada, porque Deus não deixou ele matar o menino, no momento que ele se transformou pela experiência, estava resolvido, então Deus mandou um anjo segurar a palavra, Abraão, segura aí, segura tua mão. E aí, de uma maneira figurada, Abraão recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Estava ali o menino sobre o altar, né? Então, desata o menino ali, solta ele. E aí é como se Abraão estivesse recebendo de volta dos mortos do seu filho. Por quê? Porque no coração dele ele se dispôs a ir até o fim. E aí no coração dele ele foi transformado e aí estava resolvido. Passou pela transformação. Pela fé, Isaque, que era esse menino quando virou um patriarca, né? Abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Foi por fé. Ele acreditou no que Deus falou e ele tinha no seu coração um ímpeto do Espírito Santo, ele falou o que estava no seu coração. Pela fé, o Jacó, já à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Aqui, o autor de Hebreus está focando em José, que é um dos 12 filhos, os 12 filhos homens de Jacó, tinha Diná também. Está aqui focando em José, que tinha 2 filhos que Jacó tomou para si. Então, agora esses vão ser meus filhos, vão ser contados entre os meus. E por que Jacó fez isso? Porque Jacó estava morrendo nesse momento. A vida humana não é muito longa. Por que para Jacó foi importante dizer para José assim, não, os teus filhos aqui que você teve no Egito, eu vou contar eles como entre os meus. Se você tiver mais filhos, aí você conta como seus, mas esses aqui eu quero contar como meus. Que diferença faria isso? Jacó tinha um olhar no futuro. Jacó sabia que aquele povo, seus descendentes, seriam uma grande nação. Então ele sabia que isso tinha relevância para essa grande nação, para o futuro. Não para o que ele estivesse vendo ali. Então foi o que isso? Foi fé. Foi confiar na palavra que lhe foi dada. E adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, esse José aqui, já no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos próprios ossos. Naquele momento, José era uma figura ali como se fosse um primeiro-ministro do Egito, né? E ele sabia, por fé, que ia chegar o momento do povo de Israel se apropriar da promessa dada ao seu avô, ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô. E ele estava para morrer ali no Egito. Então ele falou, opa, faz uma coisa. Quando Deus vier para cumprir essa promessa, levem os meus ossos e enterrem lá naquela terra. Isso é o quê? Isso é fé. Se eu não tivesse essa fé, eu dizia, vou morrer, enterra em qualquer lugar e tá bom. Ele falou, não. Eu queria pelo menos que os meus ossos fossem repousados naquela terra, porque eu sei que lá no futuro vai acontecer esse evento da ida, do êxodo para a terra prometida. Aí dá um salto no tempo, né? Vamos para Moisés, muito tempo depois. Pela fé, Moisés, recém-nascido, um bebezinho,
foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Que decreto do rei? O rei do Egito mandou matar as crianças, os meninos. E aí os pais tinham que assim, ó, se não obedecesse o rei, podiam eles e toda a família morrer. Mas tinha um menino, vai matar? Não mataram. Por quê? Por fé. Pela fé, esse Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Porque aconteceu o seguinte, se você não sabe a história, os pais de Moisés cuidaram dele os meses ali, depois colocaram num cestinho revestido com betume para não afundar, e aí mandaram a irmã colocar no rio e acompanhar ali o que acontecia. Naquela região tinha gente, tinha egípcio, e o cestinho acabou indo lá para a filha de faraó. Ela viu que era uma criança dos hebreus e adotou Moisés como filho. Mas Moisés, adulto, se recusou a viver segundo esse título de filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Ele preferiu isso a desfrutar do pecado durante algum tempo. Por quê? Porque aquela vida lá do Egito era uma vida de pecado, porque ela envolvia idolatria, ela envolvia exploração da escravidão dos outros. Os hebreus eram escravos lá, então aquela riqueza, ela não era fruto do trabalho dos egípcios somente, também era, mas também era fruto de escravidão. Então uma vida de pecado. Ele falou, não quero viver isso não. Ele preferiu, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja sempre ali alguém com valores, mas uma visão de futuro. E não esse futuro imediato para esta vida. Muita gente cristã hoje tem uma visão muito limitada. A pessoa acha que ela vai viver com Cristo para resolver os problemas desta vida. E isso não é promessa bíblica e nem é prática ao longo da história do povo de Deus. Muita gente terminou a sua vida nesta vida aqui, realmente na pior. Por exemplo, os apóstolos, né, morreram assassinados, mas com um olhar no lar. Então nós temos que ter um olhar no lar. Claro que devemos trabalhar e buscar o que é melhor nessa vida também. Isso também é presente de Deus. Mas não podemos reduzir a nossa esperança para só essa vida. E aí, se as coisas não estão bem nessa vida, a pessoa então conclui que a fé não funciona ou que tem algo de errado. Imagina se todas essas gerações de cristãos que foram perseguidos e glorificaram a Deus com suas vidas fossem achar que tinha algo de errado com a fé deles porque estavam sendo perseguidos. Pelo contrário, eles sabiam que a fé deles estava sendo provada e aprovada exatamente por causa da perseguição. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Aqui é a segunda saída dele, tá? A primeira, ele saiu jovem, fugiu. E aqui na segunda ele foi lá, enfrentou o rei em diversos discursos, e ele saiu sem temer a ira do rei. E perseverou, porque não foi só que ele fez, ele se manteve firme e ele continuou nessa jornada, porque ele via aquele que é invisível, o Senhor nosso Deus. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Deus deu uma palavra para ele, falou como é que ia ser o êxodo, como é que ia ser a primeira Páscoa, e Moisés acreditou. Se ele não acreditasse, ele não faria o que Deus mandou. Então ele fez acreditando que Deus cumpriria. Então isso é a fé, uma palavra dada por Deus, que ressoa no coração do ser humano, que vive de acordo com essa palavra. Vamos fazer aqui um paralelo? Uma palavra dada por Deus, que ressoa no coração humano, e aí cabe a nós vivermos segundo essa palavra. Aí é fé. Então, pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Segue, verso 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então o povo acreditou, isso aqui é um ato miraculoso de Deus. Isso aqui é para nós. Os egípcios tinham fé em Deus? Não. Eles viam aquele abrir do Mar Vermelho como uma oportunidade de eles caçarem o povo de Deus. Isso não era fé, isso era maldade. Então para eles não funcionou. Pela fé, caíram os muros de Jericó. História fantástica, vale a pena ler. Nós, se Deus quiser, juntos estudaremos esse texto ainda. Mas como é que foi derrubado as muralhas de Jericó? Se você não sabe, eu vou lhe contar agora. Não foi fazendo um cerco poderoso, fazendo rampas de acesso,
não foi com arietes, não. Foi com fé. O pessoal rodeou a cidade, no outro dia rodearam a cidade, no último dia rodearam 7 vezes, e aí eles bradaram, e as muralhas caíram. Foi assim. Foi sem uma pedrada. Foi por fé. E aí, nessa muralha, nesse tomar da cidade, tinha uma mulher, Raabe. Aqui o texto menciona ela rapidinho, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Raabe, ela é ancestral de Jesus Cristo. Ela era uma prostituta que vivia lá em Jericó, só que ela teve fé no Deus vivo. Interessante, porque não havia sido dada uma promessa a ela. Ela teve fé no Deus vivo baseado no que ela ouvia falar dele. E ela acolheu os espias e ela pediu para ser parte do povo de Deus. E aí então foi dado para ela uma palavra que ela creu, né? E então, por fé, ela foi, por ter acolhido os espiões, ela não foi morta com aqueles que haviam sido desobedientes, que era aquele povo todo de Jericó e Canaã. Pausa aqui e voltamos no próximo. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse vídeo lhe ajudou, passe para uma pessoa, recomende para alguém. E volte na próxima para a gente continuar estudando a Bíblia. Até lá.